Sol, ok. Vamos lá sobre as críticas ligadas à periodização de Machiavelli entre as fases, formas, conceitos, concreticidade, operatividade e autenticidade, esforçando a cada dia no esforço e nessa abstração, ou seja, um campo que venha ser obstante relacionado ao treinamento esportivo e a nossa retaguarda ligado às forças-tarefas ligadas ao treinamento. Aonde há um planejamento, há uma carga que nós temos que pensar várias ideias para ter um planejamento. E aonde há uma carga, há uma estrutura. E aonde há uma estrutura, há resultados. Resultados entre as suas prioridades. Então, Tilson, não é lembrar do Tisson, né, o lateral esquerdo do Flamengo, e Tisson, 1992, embora o Flamengo foi campeão ali no Campeonato Brasileiro, na época também que o próprio Zico, ele finalizou ali, né? Lembramos ali, houve destaque, até uma bicicleta ali que a gente lembramos em questão de Zico ali, era um timaço, timão muito bom ali. Eu sei que o que aconteceu ali no Rio de Janeiro, alguns fatos ali que intervêm em questões de chaminés. É lógico que há uma cortina que relaciona, ocorrem mortes a cada segundo, a cada minuto, a cada 80 minutos, como eu já mostrei aquele livro, né, de yoga, o Paulo Bintercook, ele coloca essas faixas etárias ligadas ao campo da yoga, ao treinamento e alguns pontos de posições ligados ao pilates e articulações de seus saberes. Então, Tisson, 1992, a periodização do treinamento fundamenta-se justamente na transferência positiva dos graus e volumes de cargas gerais de trabalho nas primeiras fases de treinamento para uma maior especificidade das fases posteriores. Por isso nós temos que entender 1000 horas ao todo, é a totalidade ligada ao treinamento, essa estética, esse tecido, esse corpus ligado à força que vem a entaguar. O que nós podemos fazer? Primeiramente, é fazer uma força-tarefa ligada ao treinamento, que é a base estrutural, entre comitivas, que vem a relacionar a estratégia, alguns pontos, e, ou seja, colocar onde tem as lacunas estreitas, onde vem a relacionar alguns pontos que estão relacionados aos campos internacionais. Que aí, ou seja, que é o emérito, né, que eu coloquei o emérito, ali na UFS, ligado à fisiologia humana, o tratado, é uma meritocracia muito grande. Nós temos que entender os alfaiates que rolam essas questões importantes ligadas ao treinamento. Aonde tem o treinamento, tem um esporte. Aonde tem o treinamento, tem um espetáculo. Então essa cortina ligada aos jogos, porque a própria Fitterman, né, a Adriana Fitterman, fala que o jogo em si, muitas vezes, nós não entendemos. Jogando em si, desde a nossa infância. Mas depois nós ficamos peritos da área de jogo, nós vamos entender nos bastidores como é que os esquemas e as operatividades na consciência ligada ao treinamento esportivo e a base, né, ligado aos jogos simbólicos e jogos construtivos, jogos, ou seja, brincadeiras cantadas, nos coloca maneiras de vir, né, em questões importantes, como diz Tisson aqui, entre os fundamentos e a distribuição de cargas. Se colocar uma carga só para um tipo de campo de especificação, um tipo de competição só, a pessoa vai fazer a competição sem ter uma base. A pessoa vai fazer um trabalho de especialização sem ter uma base. Por isso que a base, a pré-preparação é fundamental. Preparação já é um foco, né, que é meio intermediário. Agora, inicial é a pré-preparação, que é a base. É onde tem base, tem forças que vai aumentar níveis, ou seja, aéreos ligados às veias capilares. Eu lembrei de uma professora, uma capitã, falando agora sobre forças ligado ao campo aéreo, né? As vias aéreas ligado ao retorno venoso, os músculos intercostais, a região aqui da parte cervical, a parte torácica, aonde muitas vezes a pessoa vai bater a região, a pessoa pode engasgar,
Essas vias aéreas é o campo do retorno venoso também, que ajuda o campo sistêmico. Aí já é outra conversa, outro bate-papo, para nós conversarmos sobre esses assuntos que relacionam também a medula espinhal e a questão do processo, quando é criança, que muitas vezes ali o osso está havendo restauração, uma manutenção, uma bioestrutura que relaciona essas questões. Então, o que nós podemos fazer entre essas questões importantes? Ok, quando falamos de Machiavelli, ele sempre preocupa com base. Ao meu ver, que ele fala sobre base, como Platonov, sendo pedagogo naquelas formações, é a questão da pré-escola. Ok? Quando você tem uma base que você tem uma permanência no treinamento, vai haver o quê? Um aprimoramento, um aperfeiçoamento constante nesses métodos avaliativos contínuos. Ok? O que é a avaliação? É um processo, ou seja, alguém vai avaliar, ou seja, vai tirar suas medidas. Se tirar suas medidas, você está morto, né? Tirar medidas, mas é lógico que é uma linguagem, né, que coloca fundamentações ligadas às mutações relacionadas ao treinamento. Como já falei, ninguém aqui é X-Men, ou seja, tem uns filmes de ficção, mas temos que ter racionalidade e algo particular nessa atemporalidade. Aonde tem frequência, onde tem sequência, onde tem espaço e tempo, há contrapontos que venham a relacionar a nossa vida. E exigências entre o menor e o maior. Não vou falar em fratura aqui, não, questão do maior ou menor. Maior ou menor, questão de classes superiores e inferiores. Ok? Então, Marques fala, né? Marques, nós lembramos do Marques também, atacante do Flamengo. Marques, 1989. Marques também jogou, acho que foi também atacante do Vasco. Então, afirmam que não há transferência positiva da preparação geral para a preparação especial no esporte de alto nível, ok? Uma transferência positiva, ok? Ou seja, se eu sou do alto rendimento, é lógico que tem aquela tendência, quando eu fico muito tempo sem participar de uma competição alvo, de elite, né? Esse eliticismo, quando eu voltar, vai haver uma restauração rápida, lógico, no músculo, uma supercompensação, vai ter uma reserva ventilatória, uma reserva de volume, ou seja, vitalizado nessas questões de volume relacionado à hipertrofia e outras questões que venham a relacionar a própria hiperplasia entre preparação especial de alto nível. Mas Machiavelli, em 1990, 91, respondeu algumas dessas críticas, né? Principalmente no que se diz a respeito à utilização das cargas gerais e os altos volumes de trabalho nas fases básicas de treinamento. Replicando, né? Ou seja, um campo de réplica retórica, que esse é um fator que não se pode ser contestado, muito menos eliminado. Nesse fenômeno, os conteúdos gerais estão em dependência dos conteúdos específicos e vice-versa, ou seja, a questão de reversibilidade. A palavra certa que eu venho colocar aqui com uma autenticidade é reversibilidade, que é o quê? Você vai, tem quando você vai e volta, lá quando você entra numa janela no computador, aí você aperta aquela setinha, você vai e volta. Aí você vai e volta no mesmo lugar, você volta, depois você vai e fecha, depois você entra de novo. É um feedback, você vai, depois você volta. Essa reversibilidade que vai nos dar restauração, manutenção e desenvolvimento, embora o crescimento é consequência ligada aos ossos, que eu falei sobre esse assunto, ok? Não quero deixar de falar também de alguns autores, como aqui a Judith Butler, Sujeitos do Desejo, né? Sujeitos dos Desejos, ligado também a alguns fatores ligados ao Angel, que eu não posso esquecer, né? Uma provinha que eu fiz, né? Ligado ao mestrado ali, que tinha o Angel, né? Angel e outros autores que repercutiram esses campos fenomenais. Então, não saindo do campo de ciclo ligado ao treinamento, ciclo geral, o ciclo específico e o ciclo transitório, e o ciclo de competição. O ciclo de competição é lógico que a gente vai diminuir um pouco as quantidades de exercícios, porque senão o próprio atleta vai prejudicar a técnica dele e a tática. Como é que o treinador vai passar a técnica e a tática que ele está esgotado? A sua fadiga está esgotada. Ele tem que usar a criatividade, né? É lógico, ficar muito à vontade, né? Haver um desconforto e um conforto, ok? Essas